Olá pessoal, tudo bem? Saiu hoje, dia 2 de junho de 25, na Folha de São Paulo, uma reportagem interessante retratando de maneira geral o boom que o Brasil vive no setor de leilões de imóveis. E, inclusive, eu vou comentar com vocês aqui um trecho interessante de uma fala de um dos entrevistados, né, que foi o Glauber Araújo, tá? Até anotei aqui. O Glauber, ele era gerente de mercado imobiliário da plataforma Superbid Exchange. E o Glauber diz o seguinte, ó, ele fala que a chave para obter maior rentabilidade nos leilões de imóveis está em três tópicos, né? O primeiro que ele diz é o seguinte, a habilidade de identificar oportunidades, a segunda, avaliar o potencial de valorização e a terceira, executar reformas eficientes. Concordo com ele. Então, fazendo uma referência aqui à fala dele, vamos, enfim, entrar um pouquinho no detalhe de cada um desses tópicos. Habilidade de identificar oportunidades. Identificar oportunidades ela é uma atividade plural, não é singular, não. Não é só um, enfim, exercício que você vai fazer encontrando um imóvel no site do leiloeiro e ponto final. Não, você tem que analisar o mercado, ver o preço, verificar o edital, compreender a matrícula, enfim, mensurar quais são os prós e contras, os riscos envolvidos. Tudo isso, né, esse é um exemplo de várias das atividades que envolvem esta habilidade de identificar oportunidades, como bem pontuou ali o Glauber Araújo. Segunda atividade que ele menciona, e com a qual eu concordo também, é a de avaliar o potencial de valorização. Fundamental isso, principalmente se você está olhando o imóvel para fins de investimento, né? A maioria dos investidores hoje, a maioria dos arrematantes, quero dizer, de imóveis em leilões é composta por investidores. Ainda uma minoria é representada, né, pelos que querem o imóvel como moradia, como destino final e não como, enfim, um caminho para obter o lucro. Então, conversando com esse público aqui, que eu acredito que a maioria de vocês que estão aí do outro lado da tela são investidores. Então, esse exercício de avaliar o potencial, né, de valorização do imóvel é fundamental. De nada adianta você comprar um imóvel cujo potencial seja muito baixo ou insignificante. Aí você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Ou nem isso, né? Nem trocando 6 por meia dúzia, porque se deixar capital parado hoje com a Selic beirando ali 15%, né, não é um exercício inteligente, não é uma atividade sábia, digamos assim. A gente sabe que, logicamente, os juros não vão ficar sempre nesse patamar, mas hoje a gente está em picos históricos, aí, portanto, a atividade de escolha dos imóveis esse exercício, né, de observar qual é o potencial de valorização é muito importante. Tem que ser mais criterioso ainda para não errar a mão. E a terceira atividade, consiste em executar reformas eficientes. Concordo, né, com o entrevistado, porque hoje você arremata imóveis, por exemplo, que podem ou não requerer reformas. A reforma não é um item necessariamente e sempre obrigatório. Pode ser que você tenha comprado um imóvel e já possa colocar à venda e realizou a operação e deu tudo certo. Mas existem muitos imóveis que sim, que a reforma faz sentido. Mas qual reforma? Esse é um ponto importante. Às vezes é uma reforma de pequeno, médio ou grande porte. E também há que se tomar cuidado com o tamanho do investimento que você vai fazer ali. Às vezes, se você injetar muito dinheiro, você pode até errar, porque teu imóvel, em tese, ele vai ficar mais caro do que o bairro requer, do que o bairro comporta, do que a vizinhança valoriza, do que o público, o potencial comprador ali consegue aplicar. Então, precisa ter esses olhos bem calculados, né, para você aplicar reformas pertinentes e depois maximizar o teu lucro. Então, para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, está no link da bio do Instagram e eu espero que vocês tenham apreciado. Quer fazer arrematações estratégicas? Segue aqui a Academia do Arrematante.